Shalom, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Dá um oizinho aí para eu saber se vocês estão me ouvindo. Que bom ver vocês. Sejam então todos muito bem-vindos, que vocês possam se sentir aí nas suas casas, abraçados pelo Espírito Santo nessa hora. Nossos apóstolos, eles não vão estar com nós essa noite, eles estão retornando de viagem hoje, mas eu tenho certeza que nessa hora o coração e a mente deles está aqui, eles devem estar lá imaginando, será que o culto já iniciou? Será que está tudo certo, né? Conhecendo eles, o coração deles com certeza está aqui com nós nessa hora, né? E que eles façam um bom retorno, que a gente possa ir agora acalmando o nosso coração, que a gente possa ir aquietando o nosso ambiente, onde vocês estão, que a gente possa ir entrando na presença do Senhor. Talvez nessa hora, 19 horas de domingo, talvez tu ainda não tenha entrado na presença do Senhor. Talvez alguns aqui seja o primeiro contato do dia que estão tendo com o Senhor. Então, que nós possamos valorizar esse tempo, que nós possamos entrar na presença do Senhor nessa noite com o nosso coração ansiando pela presença dEle, com o nosso coração ansiando pelaquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Assim como a nossa pastora sempre nos ensina, né? Não espera o louvor começar, mas que tu vá pedindo para o Espírito Santo e sondando o teu coração, né? E perguntando para ele, o que tu tens para mim nessa noite? O que tu queres de mim nessa noite? E que ele possa encontrar em nós nessa noite um coração disponível para ele. Talvez muitos aqui possam ter entrado também com a necessidade de uma resposta específica, talvez com alguma dúvida no coração e na mente, e por isso eu quero lembrar vocês uma passagem que está lá em Jeremias 29, que é uma passagem para mim, que o Senhor, ele me lembra aquilo que ele tem para minha vida, e eu quero compartilhar com vocês nesse início de culto, que diz assim, Jeremias 29, 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ele é que sabe que pensamentos ele tem ao teu respeito e ao meu respeito. E no final desse versículo ele diz: se me buscare de todo o teu coração, então tu me acharás. Então que hoje nós possamos ter a decisão de buscar o Senhor de todo o nosso coração. Que vocês possam, então, fechar os olhos agora para a gente entrar na presença do Senhor, curvar suas cabeças, amém? Amém, Paizinho, nós queremos engrandecer o Teu nome nessa noite, Senhor, queremos declarar, Paizinho, a Tua bondade e a Tua fidelidade sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos dizer que Tu és bom, Senhor, que Tu és maravilhoso, Pai, que Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, Senhor. Que hoje, Senhor, haja uma decisão no nosso coração de Te buscar, Senhor, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, Pai. Que a Tua palavra encontre, Senhor, no nosso coração, um coração fértil, Pai, para frutificar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aquieta, Paizinho, a nossa alma nessa hora, Senhor. Aquieta, Senhor, o nosso pensamento, que nós possamos colocar diante de Ti, diante dos Teus pés, Pai, todas as nossas preocupações, todos os nossos anseios, Pai, e que agora
agora, Senhor, nós possamos nos conectar a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, retira toda a distração, Senhor, e que nós possamos, Deus, compreender aquilo que Tu tens para nós nessa noite. Vem falar conosco, Senhor, em profundidade. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Vem e toma o Teu lugar de honra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Renan. Aleluia. Vamos começar com essa canção que diz assim: com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Desde nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, aleluia, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou filho
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos cantar e te louvar, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia para com as nossas vidas, Senhor Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque tu nunca falhas, Senhor Deus, com nenhuma das tuas promessas, Senhor Deus. E nós podemos confiar nas tuas promessas, porque somos filhos teus, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Ao que está sentado, nós queremos te adorar, Jesus. No trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Um dia vamos estar na presença dele. Um dia vamos estar prostrados diante do Senhor, diante do trono do Senhor, diante da oportunidade de passar o resto da eternidade adorando, louvando ao Senhor, declarando as qualidades e a natureza do Senhor, derramando os nossos corações diante dele. E essa canção, ela resume esse tempo de eternidade adorando o Senhor. Será que você pode passar mais um tempo na presença dele, declarando a grandeza dele? O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Oh, Jesus, queremos te convidar. Tua presença é real. Tu és bem-vindo, Jesus. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Então adore ao Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti eu adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a ti. Tua presença é real. Oh, Jesus. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Oh, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a ti, se renda a ele, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a ti, totalmente a ti, aleluia, totalmente a ti. Seja bem-vindo, Senhor Deus, seja bem-vindo, Pai, no nosso meio, Pai. Seja bem-vindo para ministrar e para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Todos me ouvem? Hoje eu fiquei na incumbência de trazer a palavra de oferta dessa noite. Tá bom? O Renan cantou na primeiro louvor lá, dizia que eu sou filho de Deus, né? Eu queria que se você levantasse a mão, se você é filho de Deus, levante sua mão, hein? Você é filho de Deus ou não? Amém, amém. Todos nós somos filhos de Deus. E eu quero ler uma palavra com vocês que está lá em Romanos 8:32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Na palavra diz lá, no 32, diz assim, como nós não dará também com ele todas as coisas? Gente, irmãos, quero dizer uma coisa a vocês. Deus, ele só espera a nossa entrega de coração, né? Como diz, a maior oferta Deus já fez por nossas vidas, né? Entregou seu próprio Filho, Jesus Cristo. Como diz, ele pagou a maior oferta, né? E hoje ele espera de nós somente um coração entregue, somente um coração desejoso por ele, um coração totalmente rendido a ele, um coração totalmente submisso à palavra, à verdade, né? E a palavra também diz ali, nada nos separar, né? Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez. Mas nenhuma coisa dessa nos afasta da presença de Deus. Mas eu pergunto para vocês, quem nos afasta da presença de Deus? Se nem nada que diz ali, né? Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez. Nenhuma dessas nos afasta. Mas muitas vezes é nós que se afastamos de Deus. É nós mesmos que saímos do propósito, é nós que saímos da direção de Deus, nós que buscamos nossos próprios interesses, nossas próprias vontades, nossos próprios querer. Então, todos nós temos algo no coração que deseja, né? E muitas vezes a gente sai da presença de Deus e busca as coisas que muitas vezes nós não sabemos esperar. O tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes nós queremos, como diz, correr atrás das coisas que muitas vezes Deus diz assim, ó, vai chegar o tempo. E a gente corre na frente e quer fazer, né? Mas a palavra diz, com Jesus, ele trará todas as coisas para nós. Todas as coisas. Nós não ficaremos dependentes de nada. Talvez hoje a gente fique pensando assim, se eu não tiver trabalho, eu não vou comer, eu não vou viver. Se eu não tiver um trabalho, eu não vou ter que me vestir, não vou ter que sustentar minha família. Mas quem hoje nós confiamos, quem hoje nós entregamos a nossa vida, quem hoje nós obedecemos, quem hoje nós cumprimos. Então, hoje nós estamos aqui, é uma palavra de oferta, mas é cumprimento da palavra. Então, não deixa de ser um cumprimento. Hoje eu estou aqui para falar da palavra de oferta, né? Daquilo que fala, é um princípio de Deus na nossa vida, como cristão. Então, aquele que se diz, eu sou filho de Deus, né? Ouve a voz do Pai, obedece a palavra, obedece o princípio, né? Então, Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Tem uma palavra lá que todos nós conhecemos, né? Que é o filho pródigo. Você se lembra da palavra do filho pródigo? Como diz, ele pegou tudo que ele tinha, né? Pegou todas as bênçãos do pai dele e foi ao mundo, né? Então, o que esse rapaz perdeu na sua vida, né? Ele desperdiçou. O que esse rapaz desperdiçou quando ele disse assim, ó, eu vou pegar tudo que é meu pai, me dá o que eu tenho aí e eu vou largar para o mundo, né? Ele desperdiçou a bênção do pai, ele desperdiçou o cuidado do pai, ele dispersou o relacionamento com o pai dele, na verdade ele foi para longe do pai. Agora eu pergunto para vocês aí, você conhece alguém que foi para longe do pai? Que saiu do propósito do pai? Que abandonou o caminho do Senhor? Não ouvindo, não obedecendo, não cumprindo o propósito, não cumprindo os projetos que Deus para a vida dele? Então, muitos de nós conhecemos pessoas que saíram do propósito de Deus. Agora, tem muitas pessoas dentro da igreja que estão fora do propósito de Deus, mas estão na igreja. Hoje é uma palavra de oferta. Mas essa palavra de oferta é princípio. Quando a gente honra um princípio, a gente honra o Senhor. Tudo que a gente faz sobre essa terra, a gente está honrando a Deus daquilo que a gente faz para Ele. A palavra diz que nada nos falta quando a gente está em Cristo. Então, em Cristo nós teremos todas as coisas. Talvez você se pergunte assim, mas eu não tenho ainda
uma provisão certa na minha vida. Eu não tenho, talvez, um trabalho certo na minha vida. Talvez eu não tenha um carro certo na minha vida. Talvez eu não tenha uma casa ainda. Mas aonde você está construindo o seu relacionamento? Lá o filho pródigo decidiu abandonar o seu pai, a sua bênção, o seu cuidado, o seu relacionamento. Ele saiu debaixo da cobertura do pai dele. Então, se eu perguntar para nós aqui, nós estamos abaixo dessa cobertura espiritual? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Está dando uns delay na tela aqui. Então, estão me ouvindo? Então, assim, gente, como eu falei, aí está abaixo da provisão desse pai aí, certo? E olha só o que diz lá em Romanos, diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros, padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Bem, Tio Lê, a gente está te escutando, tá? Bom, a gente já podia ir colocando a conta da igreja, pedir aí, não sei quem é que está na frente aí, o Iago ou o Júnior, e colocando aí enquanto o Tio Lê restabelece a conexão dele lá. Tio Lê, está podendo falar? Está me ouvindo, não? Sim. Bom, eu acho que a gente vai dar continuidade aqui. Hoje, eu acho que tio Lé é um homem de Deus, profeta do Senhor, um homem onde eu tenho me espelhado durante esses anos aí, né? Porque ele resplandece o Espírito de Deus sobre a vida dele. E nós agradecemos uma palavra poderosa aí, onde ele fala de propósito de Deus sobre a nossa vida, né? Onde ele fala ali que em tudo nós seremos abençoados, né? Que nada vai nos tirar da nossa bênção. E é isso aí. Deus, hoje me coube trazer a palavra do culto, um desafio para mim, primeira vez que eu estou trazendo a palavra do culto, né? Dizer para vocês que eu orei bastante sobre isso, né? Até falei com o pastor, quando o pastor me trouxe o desafio, e eu falei assim, mas pastor, sobre o que eu vou pregar? E ele assim, aquilo que Deus tem falado no teu coração. Amém? Então, na verdade, não receber nenhuma palavra pronta, né? O nosso pastor, ele sempre tem nos desafiado todos os dias, né? Nesses anos todos aí. E eu posso dizer para vocês que Deus fala através da boca dos profetas, né? E o pastor Alexandre, ele tem sido um profeta que Deus colocou nas nossas vidas, né? Para que estivesse falando, nos dando a direção, a instrução aí durante esses anos. E uma coisa que tem tocado muito o meu coração, e eu tenho verbalizado isso na célula, é: Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem buscar o corpo.
né? Jesus não vem buscar o cara que diz assim, eu vou ficar em casa orando, que está tudo bem, está tudo certo, né? Que Deus está em todos os lugares. Ele realmente está em todos os lugares, né? Mas ele vem buscar o corpo, ele vem buscar a igreja, certo? Durante esse tempo aí nós estamos fechando aí 1 ano e 2 meses de pandemia, né? A gente tem visto muitas mortes, né? A gente tem visto muitos desafios financeiros por parte da população. A gente tem, mas o nosso pastor, e a gente tem ouvido palavras, porque a fé vem pelo ouvir, e a gente tem ouvido palavras que nos trazem, que nos edificam, nos trazem instrução e alimentam a nossa fé. Amém? Todos me escutam bem? Amém. Deixa eu ver aqui se está todo mundo aqui de câmera aberta, porque é difícil falar para o computador. Tu imagina falar com a galera aí de câmera fechada, né? Então, vamos abrir as câmeras aí. Eu quero ver o rostinho aí de todo mundo aí. Seria bem legal. Aí, bem legal mesmo. Nós estamos com 73 acessos, ou seja, nós devemos estar aí com mais ou menos umas 140, 150 pessoas em culto hoje. Glória a Deus. Glória a Deus se não tivermos mais, tá? Estou chutando por baixo aí. Fico muito feliz. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o pastor ele vem trazendo palavras que nos ajudam a enfrentar esse tempo de desafios, certo? Nas últimas células, né, o pastor trouxe uma palavra lá de Isaías, acho que foi a penúltima célula, ou foi a última foi o Martins, né? O Martins trouxe uma palavra poderosa sobre testemunho, gente. Tremenda, sabe? Um homem de Deus também, sabe? Que ele falava que nós temos que ter testemunho também, né? Se alguém puder me ajudar, colaborar, se era isso mesmo, mas que eu me lembre, era isso mesmo. Falava sobre testemunho, quem nós somos quando estamos fora da igreja, no nosso trabalho. Será que realmente nós demonstramos quem nós somos em Cristo? Amém? E o pastor tem trazido palavras de fortalecimento. Então, ele trouxe a última palavra, a penúltima palavra, falando de Isaías, trazendo que Isaías era um profeta messiânico, né? Que ele já profetizava a vinda de Cristo, do Redentor, né? Ele também trazia promessas sobre a nossa vida, muitas promessas sobre a nossa vida. E até posso confessar para vocês, né? Quem é que já foi em congresso da visão aqui? Eu já fui em vários, né? E num desses congressos, né? É óbvio, né? Eu fui lá a pedido, né? Primeiro, o pastor Alexandre vai ter o congresso, vai ter homens de Deus falando lá. E eu falei assim, eu quero ouvir esses caras, eu quero ouvir esses profetas, né? Eu quero ouvir esses homens de Deus, o que eles têm para falar. E, meu Deus do céu, a gente é muito edificado nesses congressos, né? E num desses congressos, eu não sei se está o Mano Arthur está aí, eu sempre brinco, né, que ele é o meu irmão mais velho. Eu estava conversando com ele, né? Falei assim, mas tem tanta promessa que Deus tem para nós, né? Como é que eu acho isso na Bíblia? E ele falou para mim assim, Rodrigão, tem uma Bíblia só de promessas. E eu falei assim, meu Deus, onde é que tem isso aí que eu quero saber quais são as promessas que tem sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu quero isso para mim, né? E eu fui atrás, achei, e é a Bíblia que hoje eu uso, né? Que é uma Bíblia só de promessa, tem a palavra toda completa, né? Mas é onde tem as promessas de Deus, elas são grifadas, né? Então, obrigado pela dica aí, Arthur, tá? Obrigado pela dica aí. E assim eu tenho caminhado, né, durante esse tempo,
Até eu estava conversando com a Michele, fazem 9 anos, vai fazer agora, final do ano, 9 anos que nós nos convertemos, né? Ah, relutei muito em ir para uma célula, né? E acabei ouvindo a palavra de Deus. Um dia, quem sabe, num culto aí a gente não fala do meu testemunho aí, eu vou contar para vocês como é que foi, né? E ouvindo a palavra de Deus numa célula, me apaixonei por Jesus, né? Me apaixonei por Jesus e acabei indo para a igreja, né? E lá fui muito bem recebido, por lá fui muito bem acolhido, por lá fui muito bem cuidado, por lá fui muito bem instruído, né? Eu não sei, eu posso estar pecando aqui se eu falar alguns nomes aqui de pessoas que me acolheram de uma forma que eu nunca sempre vivi no mundo, né? Nunca tinha um cara extremamente desconfiado de tudo. Mas eu posso dizer assim, Flávio, André Martins, claro, o pessoal da liderança ali, né? O próprio Martins, o pastor, nem se fala, mas uma galera ali, Aldair, uma galera ali que, meu Deus, né? Flavião, me acolheram muito bem, me cuidaram, me deram instrução, e nesse tempo eu fui num processo, né? A gente vai participando, a gente vai fazendo, a gente vai contribuindo, a gente vai se engajando na igreja, como corpo de Cristo, certo? E aí eu estava conversando com a Michelle sobre isso, e ela falou assim, meu Deus, quanta coisa linda que a gente viveu nesse tempo, quanta coisa boa, o nosso casamento, a forma como mudou a nossa casa, como mudou a nossa cabeça, como mudou o nosso caráter, como mudou a forma de nós enxergarmos os princípios de Deus, os nossos valores. Quanta coisa mudou! Meu Deus, que coisa boa. Bom, mas alguém pagou um preço para que eu tivesse lá. E aí, nesse decorrer do tempo, né, na igreja, a gente vai, olha, tinha uma galera, tinha uma turma orando por nós, pela minha casa, pela minha família, pela minha conversão, orando. E aí depois fui para o encontro com Deus. Eu acho que muitos aqui, uma boa maioria, já foram para o encontro com Deus aqui. E eu me lembro das pessoas que trabalharam no meu encontro com Deus, sabe? E eu tenho uma gratidão enorme porque aquelas pessoas pagaram um preço, sabe? Eu posso citar aqui pastor Johnny Paz, que nem está mais aqui, já está lá com o Pai, com Jesus. Eu posso citar aqui a dona Terezinha, a tia Vera, tio Jeremias, pessoas hoje que já estão com uma idade mais avançada, mas que pagaram um preço, né? Pessoas que tiveram no seu coração um propósito, né? O tio Lê falou de propósito de Deus, né? Tiveram um propósito para que a minha vida, a minha casa fosse alcançada por Jesus. Amém? E eu quero trazer uma palavra aqui que está lá em Romanos 12, do 4 ao 5. Se puderem colocar aí, Romanos 12, do 4 ao 5. Isso. Bom, eu quero dizer que essas pessoas que pagaram um preço, que, como igreja, que tiveram uma ação, que tiveram um propósito para salvar a minha casa, como a casa de muitos que estão aqui, eu quero ter gratidão. Gratidão é um princípio que eu não vou falar de gratidão agora, mas, gente, pensem nisso. Gratidão. Amém? Eu quero começar lá e falando assim, lá em Romanos 12, 4 ao 5, que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros,
e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Bom, deixa eu ler, e olha só como nós estamos no mesmo espírito, né? Que incrível isso, né? Tchulê falou ali que as pessoas, elas têm algumas que já saíram da igreja, ou saíram do corpo, né? Por escolha própria, amém? E outras que estão no corpo como membros, mas sem um propósito. Tu imagina o seguinte, se eu tenho um vizinho meu que ele sofreu de Covid e ele teve um AVC. Amém? Muito triste, um homem saudável aqui do meu condomínio, mas que teve um AVC. O que aconteceu com ele? Ele sobreviveu, tudo, mas ele ficou com alguns membros que não se movimentam, né? Ele tem dificuldade de locomoção, ele tem dificuldade de movimentar os braços e coisa e tal, e ele é um vizinho de frente, e eu acabo observando a função da família em relação a isso, tentando fazer ele se movimentar. Amém? Todos me entendem? Amém. Da mesma forma, é o corpo de Cristo. Quando a palavra diz ali, se puder deixar na tela, eu agradeço, Iago ou Júnior. Se a palavra diz assim, se eu tenho algum membro e esse membro não se movimenta mesmo, e aí nós estamos falando de igreja, o que acontece? O que acontece? O corpo ele é sobrecarregado, a função vai acontecer, mas qual é o teu propósito? E eu quero, nessa noite aqui, trazer para vocês uma reflexão de qual é o teu propósito dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Amém? Qual é o teu propósito? Sabe que eu trabalho com embalagens, né? E trabalho já há muitos anos. E há 10 anos nós resolvemos colocar uma fábrica de embalagens. E ela fabrica potinhos, né? E lá tem uma máquina que faz isso. Alguns de vocês já foram lá, né? Que é uma injetora, conhecem lá o processo. Então, a cada 5 segundos sai um potinho, né? Mas para que isso aconteça, a máquina ela é composta, é uma máquina que pesa 8 toneladas, ela é composta de parte eletrônica, ela é composta de parte elétrica, ela é composta de resistências, sensores, né? Todos têm uma função, todos têm um propósito. Para quê? Para que a peça, quando sai lá na frente, ela saia um potinho perfeito. Amém? Glória a Deus por isso, sobrevivo disso, gente. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Quando um sensor ele não funciona bem, ou quando uma peça dessa engrenagem toda ela não funciona bem, ela vai afetar onde? No resultado. O corpo não deixa de ser diferente disso. O corpo, ele precisa que todos os membros estejam funcionando. Cristo nos deixou uma missão. Qual é a missão que Cristo deixou para nós? Qual é a missão que Cristo nos deixou? Levai o evangelho, a palavra de Deus, até os confins da terra. Isso significa o quê? O que significa o id? Boa, Kátia. É isso aí, o id, né? Mas se eu estou dentro do corpo e estou inerte,
Eu estou sem propósito. Isso tem que ter um cuidado, porque às vezes nós ficamos sem um propósito até dentro da nossa própria casa, viu, gente? Nós acabamos, quando nós entramos, e a tia Lu às vezes fala aí, né, ficar no fofinho, é quando nós perdemos o propósito. Nós perdemos o propósito, e nós perdemos o propósito dentro da nossa casa, às vezes nós perdemos o propósito dentro do reino, nós perdemos o propósito no trabalho. Tu entende que a nossa vida, ela é formal, nós temos que ter propósito em tudo que nós fizemos. Em tudo. E hoje nós estamos aqui e Deus tem falado muito comigo sobre o corpo, porque ele não vai vir buscar o Rodrigo individualmente, ele vai vir buscar a igreja, ele vai vir buscar a noiva, ele vai vir buscar o corpo de Cristo. Né? Lá em Efésios 5:23, ele fala, assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, Cristo vai vir buscar o corpo, cara. E nós precisamos fazer alguma coisa como membro. Hoje, eu sou um membro participativo ou eu sou um membro que sou carregado pelo corpo? Eu sou um membro que não contribuo com nada? É uma pergunta, né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Eu queria trazer uma outra palavra, se puderem colocar lá, né? Relembrando aqui, ó, mas individualmente somos membros um dos outros. Amém? Ou seja, nós dependemos um dos outros. Nós dependemos, nós somos uma família. Eu sempre digo na pessoal que anda mais perto de mim, que a gente é como uma família, um cuidando do outro. Assim como um dia eu fui cuidado e sou cuidado ainda, e é uma característica da nossa igreja da gente ser cuidado, é uma característica muito forte da nossa igreja, de nos cuidarmos, estarmos preocupados, estarmos orientando e sermos orientados. Isso é muito forte em nós. Existe um amor na nossa igreja. Isso é característica muito forte disso. E isso só acontece por esse amor, por esse Espírito de Deus que paira sobre nós. Amém? Eu queria que colocasse uma palavra lá que diz assim, que está lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, do 14 ao 20. Se alguém puder botar para mim lá, aí a gurizada está ligeira aí. Que diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, onde estaria? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olho? O olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Amém? Acho que é isso aí. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Bom, olha só. Se no corpo físico cada membro tem uma função específica, ele contribui para o corpo geral se locomover, exercer suas funções, seja de trabalho, seja dentro da sua casa,
seja jogando uma bola, seja tomando um chimarrão, o corpo todo se movimenta. O corpo todo, a mão se movimenta, o paladar se movimenta, os sentidos se movimentam. Assim também é o corpo de Cristo. E eu quero chamar a atenção que muitas vezes, a gente prefere sair do corpo do que exercer a função. Muitas vezes também a gente está dentro do corpo e não exerce a função. E o que eu estou dizendo aqui, gente, não é tarefa, tá? Ninguém aqui é tarefeiro, tá? Ninguém aqui é tarefeiro. Longe disso. Mas exercer aquele comissionamento que Jesus deixou para nós. Nós somos o quê? Embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E como embaixadores, nós temos que exercer a nossa função. Amém? Todo mundo está me entendendo o que eu estou falando? Amém? Muitas vezes nós fizemos parte do corpo e não exercemos nossa função. E quando eu falo exercer a nossa função, gente, é cumprir o ID. E quando eu falo exercer a nossa função, é levar luz onde há trevas. Quando eu falo exercer a nossa função, é levar a palavra de Deus para as pessoas. Quantas famílias derrotadas? Quantas pessoas precisando ouvir uma direção de Deus? Quantas pessoas que vocês conhecem, ainda mais agora, nesse período de pandemia, que estão atravessando desafios, dificuldades sérias? Na penúltima palavra, o pastor trouxe e falou da palavra de Deus, do poder que a palavra de Deus exerce e do poder daquilo que nós temos na mão, daquele conhecimento que nós temos, que nós buscamos todos os dias, ou não. Quem é que faz devocional aí? Eu faço meu devocional. Eu tenho meu tempo com Deus. Pouca gente faz devocional aí, então pouca gente levantou a mão, né, gente? Jesus, misericórdia. Obrigado por aqueles que levantaram. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos ter esse link com Deus para que Deus derrame sobre a nossa vida e a gente possa derramar sobre a vida daqueles que precisam. Seja no nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, em primeiro lugar, né? Essa semana ainda falei, né? Quais são as prioridades na nossa vida? Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Gente, família é projeto de Deus. Amém? E terceiro lugar, trabalho. Gente, se vocês olharem lá no Velho Testamento, vocês vão ver que Deus criou o jardim para Adão lavrar, tá, gente? Não foi para ele ficar olhando. É para trabalhar, cara. Entendeu? O trabalho é importante. Então, olha lá, quando Deus cria o jardim do Éden, ele cria para dar uma ocupação para Adão lavrar lá. Tá bom? Amém? E quarto lugar, ministério. Amém? Então, gente, nós temos, sim, uma palavra poderosa nas nossas mãos. Nós temos, sim, uma palavra que liberta. Nós temos, sim, uma palavra de milagre. Vocês já pararam para pensar o poder que tem a palavra de Deus sobre a vida de uma pessoa? A palavra de Deus que mudou a minha vida, que mudou a vida de quantos aqui? Nós estamos chegando a 80 pessoas, a 80 links
Ou seja, nós estamos chegando aí a 160 pessoas aí, no mínimo, nesse culto. O poder dessa palavra, gente. Mas a pergunta que fica é, será que nós realmente sabemos o poder dessa palavra? Será que realmente nós sabemos o poder dessa palavra? Porque muitas vezes nós nos calamos. Será que muitas vezes nós sabemos que ela pode curar uma pessoa? Será que muitas vezes ela pode mudar um casamento? Será que muitas vezes ela pode mudar um relacionamento? Será que muitas vezes ela pode abrir uma porta de emprego? Porque Deus abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Isso é a nossa palavra, gente. E às vezes eu penso que alguns não compreendem o poder dessa palavra e ficam inertes no corpo. E às vezes preferem sair do corpo. Amém? E a pergunta que eu queria trazer aqui é: quem eu sou em Cristo? Quem eu sou no corpo? Já pararam para pensar? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Eu sou mão, sou braço, sou ouvido, sou olho? O que eu sou? Ou eu sou inerte? O que rege a minha vida, aqui eu vou fazer uma brincadeira, é a regra do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é medíocre, né, gente? Isso é medíocre. Vocês vão me desculpar, isso é muito medíocre. Eu preciso me posicionar como cristão. Eu preciso me posicionar como membro do corpo. Então, quem eu sou? Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou no corpo? Pararam? Pensem, reflitam. Qual é a minha contribuição que eu tenho dentro do corpo? E isso tem falado muito comigo e eu tenho compartilhado, aqueles que são da minha célula, eu tenho compartilhado quem eu sou. Qual é a minha contribuição? Qual é a minha parte disso tudo? Amém? Bom, mas se eu não sei, e se eu não sei, e se eu não sei a minha parte? E se eu não sei? Rodrigo, e se hoje eu sou membro, mas eu estou parado? Queridos, hoje é o último dia que tu está parado. Amém? O Espírito de Deus vai agir sobre a tua vida hoje e vai mudar isso. Porque existe 1 milhão de pessoas, milhões de pessoas, que precisam da ação desse membro, da ação desse corpo que se movimenta. Não é um corpo parado, é um corpo que se movimenta, é um corpo que age, é um corpo que tem uma palavra poderosa, que tem armas poderosas. Esse é o corpo. É isso que Cristo deixou para nós. Amém? Uma das coisas a primeira coisa que eu tenho que ter é a fé. É a primeira coisa. Eu tenho que ter fé. Será que eu tenho fé? Será que eu creio que Jesus é filho de Deus? Será? Olha só, gente. Jesus, dentro do seu ministério, se vocês pararem para pensar, ele passou boa parte do seu ministério tentando provar que ele era filho de Deus. Verdade? Sim ou não?
Gente, ele fazia milagres, ele fazia aleijado andar, ele fazia cego ver, ele fazia muitos milagres, multiplicação de pão, multiplicação de peixe. Meu Deus, ele fazia tempestade parar. Gente, Jesus fazia muitos milagres e assim mesmo as pessoas o quê? Duvidavam que ele era o quê? Filho de Deus. Simplesmente duvidavam. E tu sabe que eu vejo que as pessoas, às vezes, nessa inércia que as pessoas estão, elas não creem que Deus é filho de Deus. Elas não creem que a palavra que elas carregam é uma palavra poderosa. Gente, eu vejo carinhas aqui de pessoas que têm muita fé, que oraram e viram seus sonhos sendo manifestados na sua frente, seus milagres. Muita gente aqui. Te amo, Fernando! Queridão, queridos, nós temos que ter noção daquilo que nós carregamos. Nós temos que ter noção que nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra, que nós carregamos uma mensagem linda, que nós carregamos uma mensagem de amor, de alegria, uma mensagem também, uma palavra poderosa, onde as armas que nós temos são muito poderosas e que pode mudar qualquer situação. Nós temos que ter essa noção, saber o propósito que nós temos na vida no corpo de Cristo. Amém? Nós temos que ter essa noção. Eu queria que vocês, se alguém puder botar lá para mim, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Eu quero dar 3 passos aqui, passar para 3 passos. Foi aquilo que Deus me entregou, tá, gente? É uma palavra simples, mas é uma palavra que Deus me entregou para poder entregar no dia de hoje para vocês. E eu quero que vocês recebam com amor no coração de vocês. E eu vou dar 3 passos aqui para que vocês possam estar, mesmo aqueles que se identificam, que estão hoje inertes hoje dentro do corpo, aqueles que por algum momento se sentiram um peso de carregar a palavra de Deus, ou de fazer parte do corpo. Eu vou dizer para vocês, reflitam na palavra de hoje, coloquem em oração, porque o corpo, ele vai andar, mas tu pode fazer parte desse corpo, contribuindo com esse corpo, para que esse corpo possa, sim, atingir a plenitude de vidas sendo salvas, de vidas sendo transformadas. É isso. Amém? Podem dar um amém lá no chat? Eu aprendi isso com o pastor Martins, hein? Dá um amém lá no chat. Vamos lá, então. Hebreus 11:1. Gente, se puderem, marquem isso na Bíblia de vocês, é o conceito de fé. Escrevam no quadro, escrevam na agenda, deixem isso à vista, à mostra, porque isso faz a diferença, gente, isso faz a diferença, isso é o princípio, o ter fé, gente, olha só, numa caminhada com Deus, ter fé é o princípio,
Não é o fim, tá? É o princípio de tudo, ter fé. Então diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Gente, quais são os teus sonhos? O que está no teu coração? Quais são as provações? Às vezes a gente está atravessando algumas provações, e a maior prova disso é esse momento que nós vivemos, muitos desafios, muitas provações, e através da direção do nosso pastor, nós estamos agindo, fazendo o quê? Alguém pode me dizer lá no chat, fazendo o quê? Como corpo de Cristo, agindo como corpo. Alguém pode me dizer no chat o que nós estamos fazendo agora, nesse exato tempo, nesse exato momento? O que nós estamos fazendo como corpo? Alguém pode me dizer lá no chat? O que nós estamos fazendo como corpo? Gente, nós estamos a isso, olha lá, o tio Leandro, jejum e oração. Nós estamos nos movimentando como corpo, jejum e oração. Gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse mundo físico que nós vivemos, amém? Eu estou dentro do meu apartamento aqui, tem um condomínio, mas tenho meu trabalho, mas as coisas não se movimentam, em primeiro lugar, aqui, no mundo físico. Eu tenho essa notícia para te dar. Elas não se movimentam, em primeiro lugar, aqui. Elas se movimentam, em primeiro lugar, no mundo espiritual. Então, se tu quer buscar alguma coisa, se tu quer... por isso que a gente ora e faz jejum como corpo. Para que Deus tenha misericórdia e nos livre da mão do inimigo. Amém? É por isso. É por isso que o corpo, quando se move, ele precisa ter seus membros ativos. Ele precisa ter seus membros com uma função, desempenhando as suas funções. Amém? Então, quando eu tenho fé, e o princípio de tudo é a fé, deixa eu só fechar aqui. Quando eu tenho fé, eu tenho a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, mesmo não vendo. Mesmo não vendo. Porque às vezes nós enfrentamos situações e a gente passa por essas situações e a gente não enxerga uma solução, gente. Quem é que já passou por isso? De tu olhar para passar por determinada coisa e não enxergar uma solução? Eu já passei. Eu já passei por isso. E não foi uma vez só, por várias. Por isso que a minha vida eu entrego para Deus. Por isso que a minha vida toda eu não enxergo com meus olhos naturais, os sentidos naturais que nós temos. Eu entrego na mão de Deus. E Deus dá a direção. Lá em Hebreus 11:6 fala o quê? É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Então, primeiro passo, vamos lá. Para te achar tua função, se tu está disfuncional hoje, se tu não sabe por onde começar, se tu não sabe o que tu vai fazer, se tu não sabe, vai orar, querido, vai ter fé, vai buscar Deus. Fé em primeiro lugar. Fé. Tenha certeza isso no teu coração, Deus. Se tu não tem fé, o pastor diz isso, tu não tem fé, vem pela minha fé, e eu digo isso para vocês. Se tu não tem fé, venha pela minha fé. Porque Deus quer transformar a tua vida. Mas Ele não quer transformar a tua vida lá fora no mundo.
Ele quer te trazer para perto. Deus te quer perto. Deus te quer no corpo. Amém? Segundo passo, orar e pedir a direção de Deus. Está lá, Mateus 21, 22. Quem é que pode botar lá? Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Sou eu que estou dizendo? Não, é a palavra. Por isso que lá no início eu falei assim, gente, eu quero uma... Falei para o Arthur, eu quero uma Bíblia de promessa. Eu quero essa Bíblia, pô. Eu quero as promessas de Deus, que Deus tem para mim, eu quero todas. Quero todas. Eu sou filho. Eu quero todas as promessas. É óbvio, né, gente? Antes de cada promessa, tem uma instrução. Amém? Eu tenho que seguir a palavra. Eu tenho uma instrução a seguir dentro da palavra de Deus. Então, não, troço também não é assim, filhinho, é filhinho do papai. Papai vai te dar, tu dá uma choradinha aqui, papai vai te dar. Não, querido, tem uma instrução. Às vezes a gente fala com as pessoas e diz, mas Deus não me deu, Deus não sei o quê. Mas, querido, tu fez isso, tu ora. Em primeiro lugar, tu ora. É a pergunta fatídica, né? Como é que está teu relacionamento com Deus? Tem muita gente que já cai aí na primeira, né, gente? Tem muita gente que fica pelo caminho, né? Não é verdade? Tu ora. Como é que está teu relacionamento com Deus? Deus quer abençoar. Deus está a promessa lá, tem a promessa. Ô, glória, adoro, amo as promessas de Deus. Se Deus colocou ali, é porque Ele quer te dar. Todas as promessas de Deus estão depositadas já nas regiões celestiais. Todas. Tem promessa para todo mundo, cara. Tem promessa para todos. Todos, sem exceção. Foi o tio Lê que falou, todos nós somos filhos de Deus. Amém? Todos nós somos filhos de Deus. Verdade. Mas quais são os filhos que estão perto do Pai? Quais são os filhos que estão perto do Pai? Para que o Pai possa atender essas promessas. O Renan colocou aqui, a fé é um interruptor que conecta o Espírito ao Espírito de Deus. Deixa eu abrir aqui. Ao Espírito de Deus, para que eu ouça e entenda o que Ele está me dizendo. Quem é pai aqui? Quem é que é pai? Aí levanta a mão. Eu sou pai. Quem é que gosta de ter os filhos perto? Eu amo. Eu amo estar com meus filhos por perto. Isso que o Flávio está fazendo lá, com eles tudo empoleirado. Eu tenho uma menina de 15 e um menino de 12. E amo estar junto com eles empoleirado no sofá. O sofazinho está ficando pequeno, né, gente? Porque não... Mas eu amo estar com eles perto. Não é diferente de Deus, gente. Deus quer que a gente esteja perto. Deus quer que a gente esteja sentado com Ele. Deus quer que a gente esteja no colo dele. Quem é que já teve essa sensação de estar no colo do Pai? Eu já. Meu Deus, que sensação. Quando eu falo colo do Pai, não é o nosso Pai biológico, é o nosso Pai celestial.
Busca isso. Se tu nunca teve essa experiência, busca isso. Busca estar perto do Pai. Busca estar pertinho dele, porque ele quer fazer as tuas vontades. Qual é o pai que não que não adora fazer as vontades do filho? Meu Deus, eu me sinto realizado quando eu consigo atender um desejo, por exemplo, do Pedro, da Luísa. Eu amo fazer isso. Deus, é exatamente isso, gente. Deus adora atender os pedidos dos filhos, mas para isso, os filhos eles têm que estarem perto do Pai. E qual foi a última vez que tu orou? Qual foi a última vez que tu buscou a presença dele? Qual foi a última vez que tu pediu para que Deus tocasse no teu coração? Qual foi a última vez que tu pediu para ficar nos braços dele? Qual foi a última vez? Talvez Deus esteja esperando esse momento para te abraçar. Talvez Deus esteja esperando esse momento para te tocar. Deus, ele não vai invadir. Deus, ele não vai botar o pé na porta. Deus, ele vai esperar por ti. Amém? Então, o segundo passo é o quê? É orar e pedir uma direção de Deus. O primeiro passo, fé. Nós precisamos ter fé em saber em quem nós cremos. Não fazer como faziam lá no Velho Testamento, que duvidavam que Jesus era o Filho de Deus. E quando nós não levamos e não sabemos o poder da palavra de Deus que nós temos, nós duvidamos de quem é o nosso Deus. Amém? Terceiro lugar, terceiro lugar, faça as coisas com amor, daquilo que Deus colocar no seu coração. Faça com amor. Gente, desde que eu me converti, Deus tem colocado um amor gigantesco sobre a minha vida para que eu ame as outras pessoas. Sabe essa coisa que hoje está em moda, empatia? De tu se importar com o próximo, se importar com a dor do próximo? Quem é que já ouviu falar nisso? Quem é que já ouviu falar? Mas a empatia, hoje é uma palavra muito moderna, né? Que o pessoal fala, tem que ter empatia pelas pessoas e coisa e tal. Mas a palavra está lá no Velho Testamento, está lá nos 10 mandamentos. Amai o próximo. Não é? Não é isso? Não é amar o próximo? E amar o próximo é ter o quê? Empatia. Então Deus tem derramado um amor. E tudo o que eu faço com amor. Tudo. Tudo eu procuro realizar com amor. Peça para Deus colocar no teu coração esse amor. Peça para Deus colocar no teu coração esse algo diferente. E você vai ver que o teu agir dentro do corpo, ele vai ser diferente. E aquele peso, e aí eu estou falando para aqueles agora que fazem parte do corpo, mas não se movimentam no corpo. Mano, pede para Deus derramar o amor dele sobre a tua vida. Aí tu vai dizer assim, Rodrigão, é tu que acha que é o amor?
Ou a palavra diz alguma coisa? Não, queridos. O que eu achar, esquece. Mas o que a palavra falar, tu pega com as duas mãos. Amém? E joga para dentro, joga no teu coração. Amém? Lá em Gálatas 5, 22 ao 25, Gálatas 5, do 22 ao 25, fala dos frutos do Espírito. Olha só, antes disso ele fala das obras da carne. Gálatas 5, do 22 ao 25. Se quiserem botar para... Isso, fica melhor. Mas antes disso, abram a palavra lá, antes disso, tá? Não precisa fazer agora. Mas antes disso, abram a palavra lá em Gálatas 5, antes do 22, e vocês vão ver as obras da carne. Isso, e aí tu vê e tu faz uma reflexão, o que está sendo refletido em ti, nas tuas ações. Mas eu quero trazer aqui os 3 pontos, né? Que é, primeiro, ter fé, segundo, orar e pedir a direção de Deus, porque tudo que tu pedires em oração será atendido. E em terceiro é fazer tudo com amor. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra, porque é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. E diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Eu vou ler a minha tradução aqui, que ela está uma tradução mais fácil, tá? Que é a NTLH, que diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Que diz assim, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Vou repetir. O Espírito de Deus produz o amor. Quando eu oro para Deus, para que Deus derrame amor sobre a minha vida, para que eu possa amar o próximo, que eu possa realmente ter empatia, me importar. Isso também serve, gente, para mim poder fazer parte do corpo, para o corpo andar saudável. Isso é um corpo saudável. Amém? Isso não é carga. Isso eu vou dizer agora para aqueles que estão inertes, se sentem inertes dentro do corpo. A vida no reino não é uma vida de peso, é uma vida de leveza. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Jesus carrega o nosso fardo. Vamos viver a palavra. Amém? Então diz, produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Ou seja, onde é que fica a sede das nossas vontades? Aonde fica? Aonde fica a sede das nossas vontades? Aquilo que nos afasta de Deus, as nossas paixões, os desejos. Fica onde? Fica aqui, gente. Fica aqui dentro. Te liberta disso. Te liberta. Te liberta disso. É a nossa alma. Te liberta. Está aqui dentro. É a nossa alma. Te liberta disso. Te livra disso.
Jesus já falou que vai carregar o nosso fardo, que o nosso fardo é leve. A vida dentro do evangelho, a vida dentro da igreja, a vida dentro do corpo, fale do jeito que você quiser. É uma vida de leveza, de alegria. Eu amo estar junto com meus irmãos. Eu amo fazer as coisas do reino. Eu amo consertar as coisas da igreja. Eu amo estar lá. Sabe, eu quero compartilhar com vocês, o meu avô, eu sou natural de Ribeirão Preto. E o meu avô, ele era mestre de obras. Só que ele era um mestre de obras onde os já falecido vô Brás, ele era um mestre de obras onde os engenheiros largavam a planta na mão dele e ele fazia o resto, né? Os engenheiros só iam lá finalizar a obra. E ele construiu muitos edifícios onde a gente morava em Ribeirão Preto. Muitos, muitos. E um dos maiores, que foi por muito tempo o maior edifício de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi ele que construiu. Claro, não sozinho, né, gente? Mas ele era o mestre de obra daquela obra, né? E ele construiu, imagine quanto tempo ele se dedicou, anos, eu não sei te avaliar quanto tempo, mas foram anos, certo? Construiu um edifício, cada detalhe, né? Cada prego, cada parafuso, cada porta, construiu portaria, tudo. Pergunta que eu te faço. Depois que estava tudo pronto, ele podia entrar no edifício que ele construiu? Não, ele não podia. Ele não podia. Muitas vezes nós construímos edifícios fora. Muitas vezes nós construímos coisas fora. E eu faço um convite para você nessa noite. Construa algo onde você possa fazer parte. Construa algo onde você seja membro do corpo. Construa algo onde você faça parte de algo muito maior que nós conseguimos enxergar, que é o reino de Deus. Porque o que nós construímos fora, nós, por muitas vezes, não fazemos parte. Agora, o que tu constrói dentro do reino, como corpo, como membro funcional, esse sim vai fazer diferença na tua vida. Amém? Amém? Dê um amém lá no chat, lá, para não parecer que eu estou falando sozinho. Amém, queridos? E para nós encerrarmos a palavra de hoje, Deus não te chamou para ser simplesmente para ser um membro. Ele quer que tu seja participante. Amém? Deus não te chamou para te ser um membro. E se tu foi alcançado em algum momento, nesse tempo, por Deus, e Deus te colocou aqui dentro desse ministério, desse corpo, Deus quer que tu seja participante. Amém? Participante do corpo. Construa algo que vai fazer a diferença na tua vida.
Amém? Todo mundo entendeu? Amém? Amém, queridos? Deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nas carinhas. Espero que a palavra de hoje tenha edificado a vida de vocês. Foi a palavra que Deus entregou no meu coração, a palavra que Deus mandou entregar. Amém? Eu queria, nesse momento, orar pela vida, pelo retorno seguro dos nossos pastores, dos nossos apóstolos. Quero declarar aqui, como corpo de Cristo, dizer o meu amor pela vida do pastor Alexandre e pastora Mônica, que eles fazem a diferença nas nossas vidas e que a gente tem sido desafiado o tempo todo. Então, se teu líder tem te desafiado, não recue. Ele quer o melhor para ti. Se teu líder tem te instruído, te trazido direção para que tu seja desafiado, desatado, não negue o convite dele. Ele quer o melhor para a tua vida. Eu tenho certeza disso. Amém? Nós temos desafiados, inclusive, os jovens. E o testemunho que nós temos, o feedback que nós temos dos jovens, vocês não vão acreditar, jovens de 14, 15 anos ministrando célula, gente. Amém? E isso tem sido tanto dentro do ministério quanto na vida pessoal deles, tem contribuído na vida pessoal deles também. Amém? Então, nós temos desafiado aqueles que andam conosco. Então, gente, prestem atenção. Saiam do fofinho. Deus tem muito maior para ti. Tem algo muito maior que vai mudar a tua vida, como já tem mudado a vida de muitos aqui. Amém? Vamos orar? Baixe suas cabeças, vamos se concentrar naquilo que Deus falou conosco essa noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela sabedoria. Obrigado, Senhor, por ter me usado como boca de Deus, como tua boca, Pai, para falar para o teu povo, Senhor. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, acolhe aqueles que estão distantes, Senhor, de ti, Senhor. Desperta, Senhor, um amor, Pai, incondicional, Pai. Um amor, Pai, que se importa com o próximo, Pai. Nós sabemos que o mundo, Pai, está aflito. E nós temos, Pai, a arma poderosa, Pai. Nós temos a tua palavra, Pai. A tua palavra, Pai, que pode mudar qualquer situação, qualquer decreto, abrir qualquer porta, fechar qualquer porta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, amplia a nossa visão, Pai. Que nós possamos enxergar isso, Pai, e sentir, Pai, isso no nosso coração. Desperta isso, Pai, no teu corpo, Pai, no corpo que tu vem buscar, a tua noiva, Pai, a tua igreja, Senhor. Que nós possamos ser funcionais, Senhor. Que nós possamos, Pai, não ficar na inércia, Senhor, mas sim, Pai, possamos, Pai, estar atentos, Pai, aos teus sinais, aos teus comandos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que tu fala através dos profetas, Senhor. Pai, toca o coração de cada um, Pai. Faz despertar, Pai. Dá o amor, Senhor, que está distante, Senhor. Devolve, Pai. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada. Que nós possamos, nessa semana, ser despertados por esse amor que nos constrange, que nos cuida, que nos alimenta, que nos cobre, que nos protege. Obrigado, Senhor, por esse tempo,
pelo teu favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Se quiserem aí abrir os microfones aí, dar um oi aí, eu sei que tem uma galera que gosta de dar um oizinho aí no final. Libera aí. E aí, os abençoados? Oi. Amém, irmão. Abraço, Amém, Rodrigão. Abençoe todos. Fala, Filipão. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Glória a Deus. Ei. Beijo, Rafa. Fala junto, André. Opa! Mais um aí. Adu. Fernando e Dani, deu empreendimento. E aí, gordinho? Trico. Rafão. Oi, tô nas caminhadas agora, Rafa. Não te vi nas caminhadas. Gordinho tem vários Fala aí. contigo, hein? Fala contigo, Rodrigo, hein? Minha balança tá sofrendo ali, a pressão aí até agora. Amém, queridos. Beijo no coração de vocês. Até mais. Amém. Beijão. Em nome de Jesus. Boa semana. Tchau, tchau. Realmente. Ah.